A paz do Senhor para todos vocês que estão me vendo e ouvindo. A mensagem que eu tenho para hoje encontra-se em Romanos, capítulo 8, e eu quero ler o versículo 10 e o versículo 11. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Inscreva-se na Faesta Academia para aprender mais da palavra. E você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias. Isso é importante. Nós estamos numa época que temos que aprender a palavra de Deus mais do que nunca. Então vamos à leitura da palavra. Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim: Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, uma palavra de grande profundidade espiritual. Uma palavra que às vezes a pessoa lê e não entende, porque dá a entender que o homem está morto, ou morreu, e está vivo, você nunca passou pela morte. Mas aqui diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. Note, Jesus foi crucificado, morto, num corpo, sepultado, tiraram da cruz, sepultaram, ficou morto 3 dias. E depois, houve algo tão poderoso que ultrapassa a capacidade humana, a intelectualidade para entender. No amanhecer do primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, ele ressuscitou. Estava morto. O corpo dilacerado pelas muitas pancadas que receberam os cravos, tudo, não tinha mais nem sangue, que derramou sangue. Abriram, o soldado com a lança abriu tudo e derramou, mas ele ressuscitou. Agora pergunta-se, quem ressuscitou a Jesus? Porque ele estava morto, mas ele ressuscitou. Tem testemunhas. Maria Madalena, outra Maria, olharam, o sepulcro estava vazio. E depois, no lado de fora, Jesus falou com ela. Ela viu. É testemunho. Paulo, escrevendo na sua epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele disse, olha, ele ressuscitou. Foi visto por Pedro, por Tiago, por mais de 500 irmãos lá na Galileia. E depois de tudo apareceu para mim. E ele disse que desses 500 irmãos, a maior parte na época era viva. Então não é uma fábula. Então ele ressuscitou. Mas ali foi fisicamente. Mas a palavra diz uma coisa importante. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que Espírito habita em mim, meu irmão? Que Espírito habita em vocês? É o Espírito Santo. Então habita. Então, se habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aí, note uma coisa poderosa. Uma realidade de morte e ressurreição na pessoa de Jesus. E torna-se um emblema, uma figura também
de morte e ressurreição para nós. Nós em Cristo temos que morrer a natureza velha, não o nosso corpo, é natureza espiritual, a chamada carne. Morre, tem que morrer e tem que ser sepultada. Porque é sepultado em Cristo, esse morte e ressurreição de Jesus. É algo tão poderoso, tão maravilhoso, meus irmãos. Então, o que é que a palavra diz? Se aquele que dos mortos, o Espírito Santo, ressuscitou a Cristo, ele também ressuscita você. Eu morri. A palavra nos diz lá em Colossenses capítulo, se já ressuscitaste com Cristo. Ressuscitou porque morreu. E quem é que ressuscitou você? É o Espírito de Deus. E se ele habita em você, meu irmão, que coisa. Meu irmão, que eu não conheço teu nome, nem te conheço, minha irmã, e obreiros também, porque tem muitos obreiros ou pastores, e vários níveis, diácono, presbítero, evangelista, que escutam e vê esse programa também. Vocês são abençoados. Eu sou abençoado também, porque se eu estou pregando, é porque espiritualmente eu ressuscitei. E o poder dessa ressurreição é o Espírito Santo. Então, a morte de Jesus, que foi uma realidade, foi real. A morte, sepultamento e ressurreição. Mas também torna-se uma figura para nós. Torna-se algo poderoso. Então, por figura, você morre espiritualmente. Morre a carne, a natureza carnal. Por figura também você é sepultado. Deixa a natureza velha ficar na sepultura, meu irmão. E você levanta da sepultura a natureza nova pelo poder do Espírito de Deus. É por isso que você vive nova criatura. Tinha aquela vida do mundo, vivia para... Mas agora não, você vive uma vida pensando nas coisas de Deus, querendo servir a Deus. Qual é o crente que não ama Jesus? Quem é o crente que não deseja comunhão com Jesus? Todos nós. Quem é o crente que não deseja ir para o céu? Todos nós. Sabe por quê? Porque você ressuscitou. E até certo ponto, me permita uma expressão, você tem duas vidas. Tem a vida na carne, a natureza carnal, digamos assim, do corpo. Não a natureza pecaminosa da carne, mas a natureza do corpo, a vida da carne. E tem também a natureza da vida espiritual. Aí você tem que trabalhar, tem que comer, tem que dormir. É a vida, porque você está vivo. Mas espiritualmente, você tem uma vida que te leva para as alturas no pensamento em Jesus, porque você morreu e ressuscitou. A velha natureza ficou no sepulcro e você ressuscitou, não trazendo a velha natureza. E sabe quem fez isso? É o Espírito de Deus. Então, deixe que o Espírito de Deus continue contigo, que o Senhor te abençoe e tenha um dia de bênção na comunhão do Espírito Santo. Amém. Pai eterno, Deus bendito, pelo poder do teu Espírito, Espírito Santo, tu nos ressuscitaste espiritualmente. E agora eu peço também, Senhor, por todos aqueles que sofreram essa operação poderosa do teu Espírito, que tem alegria, tem paz, tem esperança. Isso eu peço, em nome de Jesus. Amém.